Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Passando aqui para conversar mais um pouquinho com vocês, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre ser amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Você consegue dizer isso? Você pode dizer isso? E como nós sabemos que nós somos amigos de Deus? Como que você sabe que você é amigo de uma pessoa? Você sabe disso? Então eu gostaria de te levar um pouquinho hoje a pensar comigo nesse lugar de ser amigo de Deus. Aqui na minha comunidade nós temos ouvido muito de Deus sobre sermos amigos de Deus e mantermos o lugar de amizade com Jesus, né? Então assim, como eu sei que eu sou amigo de uma pessoa, como eu sei que eu sou amigo de Deus, como eu posso saber disso? Existem sinais de que você se tornou amigo de uma pessoa, né? Então, quando você se torna amigo de uma pessoa, você começa a participar da vida dela. Você possivelmente é amigo de alguém, ou tem amigos, né, que participam da sua vida. Então, o primeiro sinal de que você se tornou amigo de uma pessoa é que você começa a participar da vida dessa pessoa. Você começa a ter acesso à casa dela. Você começa a ter acesso à vida dela. Você começa a participar de coisas no dia a dia da vida dela, e não só na igreja e tal, mas você de fato, vocês se falam durante o dia, vocês conversam durante a semana, né? Vocês vão ao cinema, vocês fazem compras juntos, né? Vocês viajam juntos. Então, todas essas coisas são sinais de que você se tornou amigo de alguém, né? Então, se você vive alguma coisa desse tipo com alguém, então é bem possível que você seja amigo dessa pessoa, tá? Então, o nosso foco aqui hoje não é falar sobre amizades, se são boas, se não são, se você deve andar com tal pessoa ou não. Nosso foco aqui hoje é falar sobre sermos amigos de Deus, né? A Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 2, versículo 23, né, que Abraão foi até mesmo chamado amigo de Deus. E quando Tiago diz isso, ele está citando Isaías 41:8, né? Onde diz assim: mas você, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, eu o trouxe dos confins da terra. Então, a palavra dá testemunho de que Abraão era amigo de Deus. Alguns textos, como nós vimos aqui, 2 textos pelo menos, dizem que Abraão é amigo de Deus abertamente, né? Mas existem outros textos que nos fazem enxergar que Deus é amigo de Abraão e que Abraão é amigo de Deus. Então, assim, nós precisamos entrar nesse lugar de amizade com Deus. Então quer dizer então que eu não posso me relacionar com Deus como meu Deus e meu Senhor? Deve. Mas você precisa entender que várias pessoas têm vozes diferentes em nossos corações. Você entende isso? Então, o fato de eu ser amigo da minha esposa, por exemplo, não anula o fato de eu ser esposo dela. O fato de eu ser amigo da minha mulher não anula o fato de que eu também, enquanto igreja, sou pastor dela. Então eu tenho vozes diferentes. O fato de eu ser amigo de um irmão não significa que eu anulei o fato de ser discipulador. Entende? Então, uma coisa não anula a outra. Na verdade, ambas precisam coexistir, precisam andar juntos. A amizade, né? Mas também os diferentes papéis, né? A Bíblia diz assim que Deus se revelou a Abraão, né? A Bíblia diz isso lá em Gênesis 17, no fato onde ele desce para avaliar Sodoma e Gomorra, né? Mas antes de destruir Sodoma e Gomorra, porque tinha um parente de Abraão lá, né? Tinha Ló lá dentro, ele conversa com Abraão. Ele fala: eu deveria ocultar alguma coisa de Abraão. Por quê? Porque Deus considerava Abraão amigo. Então eu não vou ocultar. Uau, eu não vou esconder. Você percebe? Então, quando nós somos amigos de uma pessoa, quando nós somos amigos de alguém, nós não escondemos, nós não ocultamos. Nós, na verdade,
abrimos o nosso coração, nós abrimos as nossas intenções, nossos pensamentos. E o próprio Deus, ele precisava contar para Abraão o que ele queria fazer? Ele precisava dizer para Abraão: Abraão, então, eu estou planejando destruir Sodoma e Gomorra. Ele havia necessidade disso? Não. Por quê? Porque Deus é Deus, ele é soberano. Então, ele não fez isso para pedir permissão para Abraão. Ele não fez isso para pedir validação para Abraão. Mas ele fez isso para compartilhar o coração dele. Ele queria que Abraão participasse desse momento. Ele queria que Abraão conhecesse as intenções dele. Então a Bíblia diz que como poderia ocultar tal coisa de Abraão, já que eu me revelei para ele, para que ele ensine os seus filhos e os seus descendentes a cumprir a aliança, para que eu cumpra todas as promessas que eu fiz a Abraão. Então há uma razão pela qual Deus ele se revela. Ele se revela porque ele quer se tornar amigo, né? Ele quer que nós sejamos participantes do coração dele, participantes das intenções dele. E meus amigos, Deus ele tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Ele tem um plano, cara, incrível para a humanidade. E ele já revelou esse plano. Ele revela esse plano para os amigos dele, para os amigos. As pessoas que são amigos de Deus sabem exatamente o que Deus deseja fazer no planeta Terra. As pessoas que são amigos de Deus sabem exatamente o que Deus está planejando fazer nos próximos anos. Porque Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas, aos seus amigos, né? Então Deus se revela só aos profetas? Não, Deus se revela aos amigos. Não adianta nada uma pessoa ter o título de profeta se ele não é amigo de Deus. Não adianta nada uma pessoa ter um título de apóstolo se ele não é amigo de Deus. Se você não é amigo de Deus, você não é nada. Se você não é amigo de Deus, você nem crente é. Se você não é amigo de Deus, você nem irmão da igreja você é. Porque se você não é amigo de Deus, você não conhece o coração dele, você não conhece os planos dele. Como você vai conhecer os planos dele para a sua igreja? Como você vai conhecer os planos dele para a sua vida? Então, há uma necessidade de nós sermos amigos de Deus. O Senhor quer compartilhar o coração dele conosco. O Senhor quer compartilhar o coração dele com você que está aí me ouvindo. Você precisa urgentemente voltar ao lugar de amizade, né? Muitas pessoas têm se perdido no lugar de serviço e trocado o lugar de amizade pelo serviço. Veja bem, né? A gente sempre, às vezes, critica muito, né, Marta, porque ela estava ali envolvida com tantos afazeres e tantas coisas, enquanto Maria estava ali aos pés de Jesus e ouvia tudo o que ele tinha para dizer, não é verdade? Mas o fato é, nós precisamos ser Marta e nós precisamos ser Maria. Mas existe o momento certo e a forma correta. Naquele momento não era o momento de fazer todos os afazeres que Marta estava fazendo. Aquele momento era o momento de sentar aos pés de Jesus e ouvir tudo o que ele tinha para dizer. E então, depois disso, fazer tudo o que você ouviu que ele mandou você fazer. Você percebe? Então, às vezes nós estamos assim, numa rotina desenfreada de serviços eclesiásticos, né? Às vezes existem, gente, de verdade, talvez você que está agora me assistindo, você está se sentindo sobrecarregado pela agenda da igreja que você serve, sobrecarregado pelas demandas eclesiásticas dos sistemas que você serve. E se você é um pastor, se você é um homem de Deus, isso é ainda pior, sabe? Porque pastores, homens de Deus que estão aí me assistindo, nós não podemos deixar de nos lembrar, sabe, que a principal tarefa de nós como pastores, como homens que amam a igreja, é o ministério da palavra e o ministério da oração. Esses são os dois maiores fundamentos para uma vida pastoral sadia. Palavra e oração. Palavra e oração. Quando Pedro foi pressionado pelos irmãos da igreja a resolver o problema das mesas das viúvas que não estavam sendo servidas adequadamente, a resposta dele foi: não é certo eu deixar a palavra, não é certo eu deixar a oração para servir as mesas. Isso significa que Pedro estava menosprezando aquele serviço? Não. Significa que Pedro estava entendendo que o lugar dele não era servindo mesas, que ele era mais útil orando,
Ele era mais útil estudando a palavra, porque daí ele poderia derramar sobre a comunidade, servir, instruir a comunidade de uma forma mais profunda, porque os ensinamentos que ele dará, porque as palavras que ele liberaria sairiam a partir de um lugar de amizade com Deus, de amizade com Jesus. Você percebe? Então, líderes, pastores, vocês precisam urgentemente retornar ao lugar de oração, ao lugar de palavra, ao lugar de contemplação do coração de Deus. Nós precisamos disso. É fundamental isso, que o Senhor possa confiar em você e te contar o que Ele deseja fazer na sua igreja esse ano, sabe? O que Ele deseja fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã, esse ano. Você precisa ser amigo de Deus antes de qualquer coisa. Se você deseja ter um ministério abençoado, você precisa ser amigo de Deus. E amigo de Deus, eu não estou falando de você ter, às vezes, horas incontáveis de oração. Não é sobre isso. Ter uma vida de oração consistente é fundamental, constante, né? Uma vida, Paulo fala, orem sem cessar. Em outra versão, né, em outras partes também ele fala, orem sempre. Então, essa é a pegada, você orar sempre, você estar sempre diante de Deus, o dia inteiro, né? E lógico, separar tempo para que você esteja ali intencionalmente inquirindo a Deus e perguntando a Deus, Deus, o que você tem para mim hoje? Deus, o que você tem para mim, para o meu ministério hoje? Senhor, o que você tem para minha família? Senhor, o que eu estou fazendo de certo ou de errado, como marido, como pai, como pastor, como um líder de adoração, como um professor? Você precisa perguntar a Deus, sabe? Mas somente os corajosos terão coragem de perguntar a Deus, Deus, como eu estou indo? Deus, como eu estou me desenvolvendo, Senhor? Sabe? Porque se você perguntar, Ele vai responder, Ele vai falar. E eu estava lendo hoje cedo um texto de João, alguns capítulos do livro de João, do Evangelho de João, e lá ele fala muito sobre o amor de Deus. E João, em determinado momento, relata as palavras de Jesus falando, olha, quando o dia chegar, vocês não vão me perguntar nada. E eu também não digo que eu vou pedir ao Pai em favor de vocês, porque vocês mesmos falarão com o Pai. Sabe? É desejo de Deus é desejo de Jesus que você mesmo fale com o Pai. É desejo de Jesus que você mesmo converse com o Pai. Jesus, ele é nosso mediador enquanto sacerdote, né? Porque ele ofereceu um sacrifício ao nosso favor, então ele mediou nossos relacionamentos, mas agora ele já cumpriu essa função de mediador, de se interpor entre a ira de Deus e a nossa vida, e agora ele fez as pazes entre nós e Deus, ele nos reconciliou. Então agora ele fala, Jonathan, fale diretamente ao Pai, em meu nome, mas fale diretamente ao Pai. Você que está aí me ouvindo agora, você pode conversar diretamente ao Pai, sabe por quê? Porque como o Pai me ama, Ele também te ama. O Pai ama você, Ele é seu amigo, ele não deixou de ser Pai, Ele não deixou de ser Deus, mas o fato é, Deus ele vai voltar, Deus ele vai vir habitar nessa terra. Jesus vai voltar para estabelecer o reino dele aqui e os seus amigos reinarão com ele, né? A vida no Evangelho não é uma vida solitária, mas uma vida entre amigos. Você percebe isso? O Evangelho é perfeito quando nós vivemos em amizade, com laços de amizade. Viver igreja entre amigos é a melhor forma, ou diria talvez a única forma de ser igreja. Qualquer outra coisa que fuja disso não é igreja. Porque a igreja de Jesus surgiu com 13 amigos. 13 amigos. 12 discípulos e Yeshua. E dali surgiu vínculos maiores, outras pessoas e tal. Então o Evangelho é para ser vivido com amigos. O Evangelho é para ser vivido com pessoas que nós amamos, que nós confiamos, né? O Evangelho é para que você converse com o Abba todos os dias. Então, amigos, o Senhor está para fazer coisas grandes no Brasil, coisas grandes no mundo, mas somente os amigos participarão.
Somente os amigos vão ouvir em um determinado dia: se prepara, porque a partir de amanhã eu vou fazer tal coisa no Brasil. Se prepara, porque a partir do mês que vem eu vou derramar algo novo sobre o Brasil. Os amigos estarão prontos, os amigos estarão preparados, os amigos estarão num lugar de intercessão. Na verdade, os amigos já estão. Os amigos já estão entendendo, meus amigos, o que Deus está fazendo, o que Deus está começando a fazer no Brasil. Esse será um ano incrível, esse será um ano poderoso, porque o Senhor está falando com os seus amigos. Então, minha oração, meu pedido, o que eu quero compartilhar com você hoje é: retorne urgentemente ao lugar de amizade com Deus. Se for necessário abandonar algumas tarefas que te impedem de ser amigos de Deus, se for necessário sair de alguns lugares, se for necessário alterar o meu estilo de vida para que eu seja amigo de Deus, que assim seja. Mas pare e escute a voz do seu amigo. Amém? Então, essa é a palavra que eu tenho para você hoje, para compartilhar. Espero que isso te ajude a se posicionar como um amigo de Deus e viver o que Ele tem para você. Até a próxima.